Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início à live. Lembrando que para que consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original, comenta. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que continuamos as lives terças e quintas aqui no Facebook. E amanhã a nossa live é lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @pastorlorian Severino, a partir das 21 horas. E nessa sexta-feira nós temos a Noite da Libertação na Reconciliação, na rua Henrique Degraff, 241 em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. Glória a Deus. Lembrando que domingo o nosso culto é 19 horas e às sextas-feiras 19h30, na rua Henrique Degraff 241 aqui em Ponta Grossa. Ali é início da Nova Rússia. Pelo Google Maps você vai colocar lá, vai aparecer centro, mas é início da Nova Rússia. Aleluia. Vamos trazer a palavra do Senhor, no final vamos orar pelos seus pedidos. Lembrando também que hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, por mais uma live que podemos compartilhar da tua palavra, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar assim por toda distração, todo cansaço, toda ansiosidade fora de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que a tua presença, Senhor, a tua glória, a tua unção visite cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Declara que a palavra do Senhor vai cair em solo fértil, frutificar assim por um. Abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta que nesse instante mais a tua presença, que eles estão enfermos, que sejam curados, Senhor. Aqueles que estão presos sejam libertos. Em o nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Em Hebreus, capítulo 6, no versículo 1, diz assim. Antes, ali no versículo 13 do capítulo 5, diz: Ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então você vê no versículo
2 do capítulo 6 de Hebreus, ele fala ensino de batismos e da imposição de mãos. Então, são princípios elementares da doutrina, do ensino. Ou seja, princípios que precisavam ser passados, são a base doutrinária da fé cristã. Arrependimento de horas mortas, fé em Deus, que nós já falamos nas lives passadas. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse princípio elementar da doutrina de Cristo, que é a imposição de mãos. O qual eu já trouxe, já falei na última live um pouco, que é o princípio pelo qual, através de alguém, a autoridade e o poder de Deus são manifestados ou transferidos com o fim de edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus. Nós já trouxemos esse princípio falando que não é apenas imposição de mãos, claro, quando é literalmente impomos as mãos, também está exercendo esse princípio, mas não é apenas o ato, mas sim o princípio que está por trás. Pode ser encostando, Jesus às vezes ministrava curas, encostando, às vezes simplesmente orando por alguém, declarando uma palavra. Quando você está na sua casa orando por alguém, você está fazendo esse princípio também. Quando você está assistindo essa live, você está recebendo. Mas existe o ato e existe o princípio. E o que eu quero falar é que a doutrina aqui não é apenas o ato, mas sim o princípio. Nós já temos os exemplos, desse ato para abençoar, quando aconteceu com Jacó, abençoando Manassés, Efraim. O princípio da imposição de mãos, ele é um princípio que acontece muitas vezes em alguns momentos, e precisa de ordem para isso, não é qualquer pessoa, não é qualquer... Você sai simplesmente impondo mãos por aí, Você tem que ter uma certa organização, Imagina isso na igreja, de repente o pastor está pregando lá, alguém sai no meio, faz uma bagunça ali, Tem uma certa organização. Mas o princípio em si está sempre sendo utilizado. Sempre sendo utilizado. Por quê? Porque é o princípio pelo qual você entende que através de alguém Deus age na terra. Que Deus decidiu agir assim. Paz, Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Não é que Deus precise disso, mas Deus decidiu agir assim. Toda vez que Deus, a partir do momento que Deus criou o homem, toda vez que ele ia agir na terra, ele procurava alguém para se manifestar na terra. Veja que todas as pessoas que você é autoridade, a Bíblia colocou o homem no Éden como autoridade sobre toda a terra. E esse princípio de autoridade espiritual é um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, quando você, na sua casa, na sua família, você tem pessoas que estão submissas. Se você é um pai de família, tem pessoas ali debaixo da liderança, aquelas pessoas, elas estão, de certa forma, você como impondo mão sobre ela. Tudo que é teu, as suas finanças, sua vida sentimental, financeira, tudo que você tem alguma influência, tudo isso é você estar, de certa forma, como constantemente impondo mão, você está influenciando. Então, quando você está bem com Jesus, andando em obediência a Deus, todas as áreas da sua vida que você tem influência são afetadas. O contrário é verdadeiro também, ou seja, quando a pessoa está fora dos caminhos de Deus, todas as áreas da vida dela são influenciadas. Por isso que a Bíblia nos mostra, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E todas as áreas que somos autoridade, estamos impondo mãos sobre elas. Por isso, seja em casa, na congregação, devemos entender as consequências do pecado e da obediência a Deus. Amém? Mas eu quero colocar mais um ponto hoje, porque o princípio elementar da doutrina de Cristo ocorre em várias situações, e um deles é no sentido de ordenação de autoridades, e ordenação e consagração de autoridades. Nós vemos em Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Ou seja, Deus manda Moisés, pegar lá o Josué e impor sobre ele as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Se o áudio mais está bom para você, manda suas curtidas dos corações, escreve aí que o áudio, como é que está o áudio para você também. Então veja o que ele fala aqui. Apresenta Eleazar, um sacerdote, e perante toda a congregação, à vista deles,
à vista deles, e dá-lhes às vistas deles todas as tuas ordens. Ou seja, era para ele chamar lá na frente de todo mundo, para todo mundo entender, né, que ele estava transferindo a autoridade. Afinal de contas, até aquele momento eles estavam respeitando a autoridade de Moisés, e ele estava transferindo naquele momento o ministério para Josué. Então ele manda chamar todo mundo ali, e ele faz aquele ato profético, impõe as mãos sobre Josué. Ele fala: e à vista deles, e dá-lhe às vistas deles as tuas ordens, põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. A paz do Senhor, Maels, tudo bem? Apresentar-se-á perante Eleazar, um sacerdote, o qual por ele consultará, segundo do juiz do Urim e Tumim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque o tomou Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Eu vejo que é um princípio que está dentro da palavra de Deus. Jesus também delegou a autoridade em determinada situação para a igreja. Nós vemos isso em Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, 18 fala, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, como se ele estivesse transferindo, né? Enquanto ele estava aqui na terra, ele estava pregando, e agora era a igreja que iria fazer este trabalho. Mas mesmo assim, embora ele tenha delegado para a igreja, dentro da igreja ele instituiu autoridades dentro da igreja, e são ordenados. Por isso que talvez você já tenha ouvido falar, pastores são ordenados. Existe um momento em que ele estudou, ele está sendo acompanhado ali pelos pastores, eles percebem que ele tem um chamado, há uma confirmação no coração dos demais, daquela pessoa, e aí chega um momento em que ela é ordenada, onde vem os pastores ali, impõem as mãos sobre ele, às vezes normalmente usam óleo, né, derramam óleo, ele faz aquele ato profético que estão transferindo uma autorização para ele agora ser uma autoridade dentro da igreja, né, ser um pastor e assim por diante. Nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Em seguida nós vamos orar pelos seus pedidos. Hebreus capítulo 13, no versículo 7. A Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente ao fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quem são esses guias que pregaram o evangelho? São as pessoas, são os pastores, né? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar com o coração confirmado e tal. E aí, ele na continuação, ele fala assim, versículo 10. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer o que ministra o tabernáculo. Ou seja, ele está comparando agora, ele faz uma comparação com os ministros, com os pastores, os guias aqui que ele fala. Ele compara, né, os pastores do Novo Testamento com os sacerdotes lá do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, eles faziam sacrifício de animais, né? E no Novo Testamento, Jesus já fez o sacrifício, então não havia mais esse sacrifício. E aí ele faz essa comparação. Possuímos um altar, no qual não temos direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação de pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Versículo 14, Hebreus 13, 14.
Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que oferecem o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aí ele volta a falar dos guias, ele fala, obedecei aos vossos guias, né, que são os pastores ali, os líderes. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando fala velam, né, eles fazem como se estivessem realmente com uma cobertura. Não como cobertura no sentido de oprimir, de forma alguma, mas no sentido de proteção. Né? A Bíblia nos fala lá no Salmo 133, né, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo, né, que desce lá pela cabeça de Arão, escorre por suas barbas, vai para sua besta, ali o Senhor ordena a sua bênção. E Arão é o símbolo do sacerdote. Por isso que é tão importante, né, aquela pessoa que está à frente, que ela esteja bem com Jesus, porque ela influencia todo o corpo, todas as pessoas que ela está impondo as mãos ali, ela é uma autoridade sobre aquelas pessoas. Por isso que nós temos que cuidar e perceber, né, quem que a gente deixa colocar a mão na nossa cabeça. Né, se é uma pessoa realmente de Jesus ou não, claro, que sempre quando você ora, você já repreende todo mal ali, mas está aberto para receber aquilo que vem do Senhor, mas ter sempre esse cuidado. Não é qualquer pessoa que você vai deixar orar para você transferir algo aí, porque aquilo que ela está transferindo, esse é um princípio, não apenas dos cristãos, esse é um princípio do mundo espiritual. Pode transferir tanto, se a pessoa estiver cheia de Jesus, ela vai transferir aquilo que é de Deus. A Bíblia diz que quando Josué, né, que depois de Josué receber a imposição de mãos de Moisés, ele ficou cheio do espírito de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio do poder de Deus. Por quê? Porque Moisés era cheio do poder de Deus. Da mesma forma, alguém que não tem o Senhor vai transferir algo com o Senhor, não é do Senhor. Então existe esse velar, né? Por quê? Porque eles estão lá, estão sempre olhando aquela pessoa, vendo se ela está com Jesus, manda mensagem, ora, prega a palavra, está querendo ajudar aquela pessoa a estar mais perto de Jesus, mais perto da vontade de Deus. Por isso que velando, sempre cuidando, guardando com uma cobertura espiritual. E não só nessas atitudes, é uma questão espiritual mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. Em Romanos 3 também fala sobre as autoridades. Em Efésios, né, fala também sobre autoridades espirituais. Eu não vou entrar em todos esses princípios. Nós vemos em Atos, capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, né, que depois a gente vê em outras partes aparecendo como Paulo. Né? Saulo era o nome judaico dele, enquanto Paulo era o nome romano. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ou seja, eles já estavam ali entre os profetas e mestres, eram homens de Deus, serviam ao Senhor. Mas Deus agora estava chamando eles para os apostolados, né, para eles serem enviados como missionários. E aí eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo falou isso. E aí a Bíblia fala que ele chamou: olha, separai-me Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Aí no versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui começa realmente o ministério missionário do apóstolo Paulo, né? Apostólico mesmo. Veja que a igreja ali, as autoridades, impuseram as mãos, e essa é uma maneira de transferir a autoridade sobre aquela pessoa.
Em determinada situação, inclusive, Paulo fala que não é para impormos mãos precipitadamente. O que significa esse impor mãos precipitadamente? Que não era para ordenar a ser pastor qualquer pessoa. O neófito, a Bíblia fala em Timóteo, ali vários princípios de como que deve ser. Em Timóteo, em Tito, você vê uma lista, existe literalmente uma lista ali de princípios da pessoa que é para ser chamado para ser bispo, para ser pastor. Que ele não pode ser dado ao vinho, né? Marido de uma só mulher, ou seja, não pode ser uma pessoa que naquela época existia poligamia, né? E era contra isso, tinha que ser uma pessoa de família, uma pessoa que sabia ensinar, uma pessoa com fosse um exemplo tanto na sociedade quanto na igreja. Ela tinha que ter uma vida realmente ilibada ali para ser colocado como autoridade. Não era para sair impondo mãos ou autorizando, né? O cara começou na igreja, veio ontem, começou a orar em línguas ali, já, opa, vai batizado, já vai para virar pastor. Não. Tinha toda uma organização. Por isso que era uma coisa tão séria. Se você assistiu a live passada, você viu que eu estava falando sobre a Semic, a autoridade que foi passada desde o tempo de Adão, foi passada para pai, para filho, daí Noé passou para Sem, até que Melquisedeque impôs as mãos, transferiu, abençoou, né? Abraão abençoou Isaac abençoou Jacó, né? Que roubou-lhe a bênção, Jacó abençoou o Manassés Efraim, né? E assim por diante, até chegar lá em João Batista. Por isso que João Batista teve que batizar o Senhor Jesus. Porque João Batista, ele era um sacerdote. Né? Ele era, Zacarias era sacerdote mesmo, daqueles que tinham recebido essa autorização desde lá no começo. E até naquela época, acredita-se que ele fazia parte daqueles, como havia corrupção, né, no sacerdócio, ali na igreja, ele estava entre os sacerdotes verdadeiros. Em determinada situação, se você leu o Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia fala assim, perguntam para Jesus, né, da onde que vem essa tua autoridade? E Jesus fala, olha, eu só te respondo essa pergunta se você me responder a minha pergunta. Se você só te responde de onde veio a minha autoridade, se você me responder de onde veio a autoridade de João Batista. E aí eles ficaram sem resposta, porque se eles falassem que era de Deus, eles iam dizer, então por que vocês não creram nele? Né? Porque vocês não respeitaram a autoridade de João Batista. E se eles falassem que não era de Deus, o povo ia ficar bravo, porque o povo reconhecia a autoridade de João Batista como profeta. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer? Que a minha autoridade veio de Deus através de quem? De João Batista. Lembra que quando Jesus vai para ser batizado, ele fala, não, eu que preciso, né? Não. João Batista meio que não quer, ele fala, não, precisa se cumprir toda a justiça. Precisa ser feito esse princípio. Você precisa transferir isso para mim. Você precisa fazer esse ato profético. Aleluia. E ali João Batista, você sabe que ele é o símbolo do Elias, né? Ele é realmente, sobre ele estaria o espírito de Elias. E quem seria o Eliseu? E ali no Jordão é que Jesus foi batizado. Por que no Jordão? Onde Elias transferiu a capa para Eliseu. Lembra que Elias, quando Elias estava sendo arrebatado, Eliseu clamou, né, meu pai, e aí ele recebeu a capa. E aí ele bateu, né, no Jordão, ali onde estava o Deus Elias, e Deus abriu. E justamente nesse rio, onde Jesus foi batizado por João Batista, que era um Elias, no sentido de que ele também tinha a mesma unção sobre a vida dele. E ele estava transferindo aquela autoridade, para depois transferir para os apóstolos, para depois ser passado de geração em geração até chegar aos nossos dias. Aleluia! Por isso é algo tão precioso que não deve ser feito precipitadamente. A Bíblia fala isso tanto para diáconos quanto para presbíteros, né? Nós vemos em Atos, capítulo 6, quando eles ordenam diáconos ali, eles impõem as mãos sobre eles também, em Atos, capítulo 6. Né, estava acontecendo uma briga ali, porque era tanta gente que era sustentada por essa igreja, era uma igreja muito próspera, muito grande, né, a igreja de Atos.
tinham muitas viúvas, e pessoas e órfãos, e pessoas ali que estavam sendo sustentadas por aquele ministério, pessoas que não tinham condições mesmo. E aí, os apóstolos não podiam se dedicar a isso apenas, eles tinham que estar orando, né, na palavra, pregando a palavra, focado no reino. E aí eles falam, não, tem que estabelecer, eles escolham aí 7 pessoas para serem diáconos. E ele fala, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Isso está em Atos, capítulo 6, versículo 3. No versículo 4 fala, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, cheio de fé, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Impuseram as mãos sobre eles. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Todos os muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia! Veja que é interessante que um pouco antes, Estevão, eles falam, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele já tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele era homem de fé. Mas depois que ele recebeu a imposição da mão dos apóstolos, a Bíblia chama ele de homem cheio da graça e do poder, cheio do dunamis, cheio de uma graça diferente, ficou diferente a partir daquele momento. E a Bíblia diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, a partir daquele momento que eu entendo que eles receberam realmente uma autorização e uma unção naquela impartição, quando os apóstolos vieram e puseram as mãos sobre eles. Aleluia, ficaram muito mais cheios ainda do poder de Deus. Filipe, um dos diáconos aqui, a Bíblia diz que, né, os demônios saíam gritando, né, quando ele pregava, era uma coisa extraordinária. Os paralíticos levantavam, coisas extraordinárias aconteciam através de Filipe, que foi depois reconhecido como evangelista, um evangelista muito cheio do poder de Deus também. Amém? Mas isso aconteceu depois que eles receberam, estavam dentro desse respeito. Quando nós respeitamos autoridades, queridos, nós temos a autoridade. Quando nós desrespeitamos a autoridade, nós passamos a não ter autoridade. Podemos até estar cheios do poder de Deus, mas estamos desautorizados. A autoridade, o princípio da autoridade é uma coisa muito importante. Às vezes uma pessoa nem é de Deus, por exemplo, uma autoridade política, mas ele continua sendo uma autoridade. As pessoas não entendem isso. A pessoa é dona de uma casa, ela tem que receber as pessoas ali. Você vai numa casa ali, a pessoa recebe você naquela casa. Ela permite que você entre, que você ore. Ela está autorizando. Tudo isso vai sempre dar mais liberdade para o agir de Deus, sabia? Porque as pessoas estão concordando para que você esteja naquele lugar, para que você esteja orando pelas pessoas. Se respeitar as autoridades é um princípio da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, eu vou até ler, eu ia até pular essa parte, mas para nós já irmos fechando nossa live, na próxima live nós vamos continuar falando sobre imposição de mãos, sobre esse princípio. Em Hebreus capítulo 13, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja que não é a pessoa, vou concordar com tudo. Quando a pessoa vai contra a palavra de Deus, aí não. Nós vemos um exemplo disso, Daniel, houveram situações em que ele estava, o Nabucodonosor queria que ele fizessem coisas que seriam pecado, né? Se prostrar diante daquela estátua de ouro, né? Quando fizeram, ou parar de orar, parar de buscar ao Senhor, várias coisas que daí iam contra a palavra de Deus. Aí nesse caso você não obedece, mas às vezes tem coisas que você discorda
não é verdade? Mas não chega a ser algo antibíblico. Aí você tem que obedecer. É como um imposto, né? Às vezes você discorda, fala, tá errado isso aí. Mas não é antibíblico. Você entende? Aí você tem que obedecer. Demônio que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Ou seja, não é a pessoa que foi colocada lá, mas a posição em si é que é de Deus. Entende? Não é a pessoa que é de Deus. É a posição. Quando ela ocupa, as pessoas deram, de alguma forma, a autoridade para aquela pessoa. E quando as pessoas fazem isso, Deus respeita. E passa a ela ocupar uma posição que é de Deus, ou seja, uma posição que Deus permitiu, que é uma posição da autoridade e as pessoas têm que respeitar. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, está falando de impostos, né? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter autoridade. Quando nós respeitamos a autoridade, nós passamos a ter autoridade. Podemos estar cheios do poder, que há uma diferença entre poder e autoridade. No original, algumas vezes parece que é a mesma coisa, mas poder é o dunamis, a unção do Espírito Santo. Você pode estar cheio do fogo de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, mas a autoridade é diferente. Poder, eu já falei dessa diferença quando você vê um guardinha de trânsito. Tem um carro lá vindo em alta velocidade, ou um caminhão, não sei. E o guardinha de trânsito, ele estende faz a pita e coloca a mão para frente e aquele caminhão para. Aquele caminhão parou porque aquele guarda de trânsito tinha poder ou porque ele tinha autoridade? Ele não tinha o poder do super-homem para paralisar aquele carro. Ele não tinha um poder, sei lá, de telecinese, né? Faz com aqueles filmes, desenhos, para paralisar, poder da mente ele para paralisar. Não tinha esse poder. Mas ele tinha autoridade. Aleluia. Entendeu a diferença? É a mesma coisa que expulsar um demônio. Nós expulsamos não porque nós temos força. O demônio, se for pensar na força, talvez ele fosse muito mais forte. Mas nós temos autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém? Por isso que a Bíblia fala: em meu nome, aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por isso está falando desse princípio, da imposição de mãos. Exercer a autoridade. O princípio da imposição de mãos está diretamente relacionado com a autoridade e delegada a nós, e a autoridade que delegamos para concordar, que nós exercemos para concordar com o agir de Deus. É Deus quem faz, através da minha vida e da sua vida. Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso lá no Instagram. Vamos orar agora, querido. Se você tem um pedido de oração, pode escrever o seu pedido, senão vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedirdes ao Pai, crede que recebestes, e assim será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer se fará o que diz, assim será com ele. Então feche seus olhos agora. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela palavra ministrada nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, ministrada nessa noite, caia em solo fértil, frutifique 100 por 1 sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, seja ao vivo agora ou gravado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
mesmo distante dessas pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo, eu imponho as mãos agora sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Em o nome de Jesus, sou rabadaradabash. Teu fogo vem queimando a cabeça, plano dos pés. Todo espírito de morte, todo espírito de depressão, necessidade, fora dessas vidas agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus, ordeno o pé que é teu e fora dessas vidas. Antes de cura e milagre, ser liberados ministrando essas vidas agora em nome de Jesus. Agora que o fogo de Deus vem queimando a cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Seja liberta agora. Em nome de Jesus, fora toda opressão, fora toda enfermidade. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus. De cura, milagres operem nessas pessoas agora. Receba anestesia, a pessoa seja curada. Em nome de Jesus. Todo célula cancerígena seca. Todo mal-estar, causa mal-estar, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, apresento em nome de Jesus a vida da irmã Elza, que coloca especificamente a Daiane, Senhor, em oração. Vem, Senhor, com o teu poder, com a tua unção sobre a vida da Daiane agora, em nome de Jesus. Que a irmã Elza está pedindo oração. Senhor, vem, Senhor, com o teu fogo, Senhor, queimando a cabeça plano dos pés dela. Declaro em nome de Jesus o poder de Deus operando agora, em nome de Jesus, na vida da Daiane. E esse pedido de oração que a irmã Elza está fazendo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que vem sobre você. Eu vejo como se você estivesse recebendo uma espécie de medalha que simboliza a vitória. A vitória sobre esse pedido de oração que você está fazendo. O poder de Deus, o fogo de Deus vem agora sobre o seu pedido de oração pela Daiane, que a senhora está fazendo, irmã Elza. Em nome de Jesus, a senhora acaba de receber, em nome de Jesus, a vitória em suas mãos desse pedido. Em nome de Jesus, receba a solução desse problema, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós continuamos a nossa... Até ter live amanhã. Lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. @Pastor Lorian Severino. Lembrando que sexta-feira nós temos culto ali na Reconciliação às 19h30 e o domingo às 19 horas. No mesmo endereço, na rua Henrique Degraff 241, que fica próximo ao cemitério municipal, no centro. Quando você coloca no Google Maps vai aparecer que é centro, mas ali na verdade é início da Nova Rússia. Lembrando também, se você deseja fazer uma doação, né, entregar dízimos, ofertas para a reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. O CNPJ é 09 468 671 000156. Esse número está na descrição, você pode usar ele para fazer o Pix, o valor que o Senhor colocar no seu coração, e vai aparecer ali Comunhão Cristã da Reconciliação, tá bom? Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, que Deus abençoe a todos, com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, fiquem todos na paz, muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, fiquem todos na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.